então já vai começar batendo um papo aqui com a dona Jessie. Jessie, vamos começando com assunto sério, assunto gostoso, assunto bom. Jessie, outubro é o mês dos professores e você sempre fala muito do amor que você tem pela sua profissão. Como você enxerga o papel dos professores e da educação na formação da sociedade como um todo? Eu acho que parece até clichê, né? Porque a gente sempre escuta que o professor forma todas as profissões. E de fato é isso, gente. Tudo que a gente aprende a fazer, teve alguém que ensinou. E quem ensina é o professor, né? E hoje a gente tem uma universidade, você tem acesso a conhecimento, tem internet que facilita isso. Mas por muito tempo o professor ele só ensinava com os conhecimentos que ele aprendia na sociedade, na vivência, no dia a dia. E mesmo assim ele ensinava o outro e o outro compartilhava isso com o outro e assim sucessivamente, né? Eu sempre acreditei que a educação transforma. E transforma a realidade, transforma lugares, transforma pessoas. Então, o professor, ligado a esse papel, ele é fundamental, né? Para construir quem nós somos, seres críticos, sociais, pensantes, participantes de uma sociedade como um todo. Eu acho que o professor é fundamental, assim, né? Vou puxar saco porque eu sou professora, mas eu acho que é isso, é o lugar de ser fundamental mesmo. Sim, e com certeza, até porque quando a gente fala sobre essa profissão e sobre a vida em sociedade, vai falar sobre troca, né? Sim. E vocês são pessoas que se propõem a trocar uma parte desse conhecimento para poder passar ele para frente e perpetuar, não só de forma escrita, mas de forma falada, né? Exato, e também é um processo, né? A gente acompanha essa transformação social também. Você pensa que há alguns anos atrás o professor era colocado aqui em cima e o aluno aqui embaixo, no lugar de autoridade. E hoje em dia a gente vai entendendo que o processo de conhecimento, de construção, ele acontece a partir da comunicação, da recepção e vice-versa, né? Então hoje o professor ele está de fato no lugar de troca. Eu aprendia muito mais talvez com os meus alunos do que eles comigo. E eu acho que é isso, né? É nesse lugar de perceber que o conhecimento ele se dá de várias formas. Não necessariamente vai estar ali no livro, não necessariamente vai estar ali na internet ou em um outro artigo, às vezes é só da vivência, né? E a gente aprende assim. Então é muito legal ver que o professor também acompanha esse processo. Acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Os professores mais velhos, por exemplo, tiveram que lidar com a tecnologia da aula através de uma tela e como fazer isso se nunca fez parte da realidade. E ele mostrou que dá conta, né? E a educação continua acontecendo. Então, é lindo. É. Acho que todo mundo tem um professor que marca, né? Nossa, assim, sim. na escola eu tenho exemplos, na faculdade, então hoje muitos são meus amigos, porque isso mostra a importância, né? Eu queria muito que você falasse sobre a importância, assim, acho que com professores mais jovens, com mente mais abertas também, a gente tem um outro tipo de educação agora, né? Que ela é muito mais inclusiva, não só pensando em pessoas LGBTs, mas pensando também em pessoas com deficiência. Qual que é a importância, né, dessa educação, que eu até gosto de chamar de educação afetuosa, né? Que é passar o conhecimento lindo, né? pelo afeto. Exato, é lindo isso. Eu acho que eu sempre digo, imagina se a sociedade sempre tivesse tido esse olhar para pessoas da comunidade, para pessoas com deficiência, de que essa pessoa também é um ser funcional na sociedade, que não precisa necessariamente estar falando de um estado físico ou de, sabe, mas de dar oportunidade, a possibilidade. Hoje, com essa educação afetuosa, a gente vê um mundo de pessoas cheias de habilidades, mostrando aí o que consegue fazer e como consegue fazer. E a internet potencializa isso, né? Quantos influenciadores a gente tem hoje falando sobre tantos assuntos importantes e são pessoas que talvez em algum momento a sociedade ia deixar ali à margem, não ia dar a mesma credibilidade, a mesma importância. Então, entender isso também é importante, né? Que todas as pessoas fazem parte da sociedade e têm também o seu lugar ali. Exato. Isso faz com que elas tenham também mais vontade de aprender, mais vontade de entender aquilo que está acontecendo. Sentir também, né? Se sentir pertencente à sociedade, né? Porque muitas vezes é colocado nesse lugar da inutilidade, da invalidez e que não consegue. E mostrar que é aqueles também, que todo mundo pode, que todo mundo consegue, que existem oportunidades e possibilidades nessas perspectivas é importante também, né? Eu acho que a educação afetuosa mostra isso. Eu, particularmente, eu comecei a dar aula com 21 anos. E eu tinha uma outra mentalidade quando eu comecei a dar aula. E eu só fui entender tudo isso a partir do momento que eu comecei a dar aula. Eu até brinco que eu aprendi da aula dando aula, né? E eu lembro que na primeira escola que eu trabalhei, eu tinha uma turma que tinha basicamente vários alunos com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de transtorno. E eu não conseguia entender que educação inclusive era essa que colocava todos os alunos na mesma turma, sabe? E a partir disso, dos meus processos, do ensino, de buscar conhecimento,
conhecimento, eu fui entendendo que cada um tem suas características, suas particularidades e que, de alguma forma, elas também podem fazer parte da sociedade e contribuir para ela, sabe? E acho que isso foi importante para me transformar também enquanto indivíduo. Nossa, com certeza. E a questão, né, do ensino dos professores fazem muito parte da minha vida. Meu pai, esse ano fez 10 anos que ele se foi, mas ele era professor. Ele dava aula, ele se formou naquela época que você fazia matemática, você fazia biologia, você fazia vários cursos, você podia dar várias matérias depois que você magistério, se formar. né? Isso, você fazia o magistério. E ele dava muita aula de matemática e física. Aí eu tenho uma tia que dá aula de matemática até hoje. Grande parte das pessoas do lado da família do meu pai trabalham em escolas, né? Isso eu acho muito legal. E o que eu tava falando de que sempre a gente tem um professor que marca muita gente, né? E eu tinha uma professora de biologia no ensino médio, professora Sônia. Aí ela era aquela senhorinha fofa que fuma aqui só. Aí tinha a voz grossa. Aí ela chegava, círculo de Krebs. Nunca vou esquecer, eu lembro do nome. O que é o círculo de Krebs? Não sei. Mas ela era muito boa e ela era uma professora bem firme, assim, bem rígida. E ela foi uma das professoras que eu senti que eu mais aprendi, porque não era uma matéria, por exemplo, que eu tinha tanta afinidade. Biologia tem disso, né? Tem. Porque a menos que você vá para uma área dessa, você não tem tanta afinidade, né? E eu não tinha tanto, mas eu gostava da aula dela. E as pessoas ficavam, mas ela é muito chata, ela é muito rígida. Mas era uma matéria que as pessoas aprendiam. Ela fazia de um jeito que as pessoas aprendiam. E aí me fica muito essa questão de como que você escolheu biologia. Você acha que você escolheu biologia? Né? Ou a biologia te escolheu? Quando você fez faculdade, você já queria, tipo, quero fazer faculdade para ser professora, ou que você queria estudar, ser estudiosa e depois acabou sendo professora? Não, é também nesse lugar do professor como referência, né? Eu tinha uma professora também de ciências, na verdade, que ainda foi no ensino fundamental, e aí até o 9º ano é ciências, depois muda para biologia, né? E essa professora, todo mundo chamava ela na escola de pão de queijo, o nome dela é Lucilene. Amor. E só que ela era baixinha, e aí veio de Minas, e aí todo mundo chamava de pão de queijo, que era uma coisa fofa, assim. E ela era o nome dela na escola. E um dia, ela dando uma aula e eu prestando atenção naquilo e pensando, nossa, mas isso é muito interessante. Aí eu, professora, qual faculdade você fez? Aí ela falou, eu fiz ciências biológicas. É isso que eu vou fazer. Eu tinha 12 anos, assim. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou ser bióloga. E minha mãe, como assim vai ser bióloga? Tipo, já tinha falado que queria ser tantas coisas. Não, eu vou ser bióloga. A partir de agora é isso, eu quero ser bióloga. E aí eu fui. A partir daí, decidi, entrei no ensino médio já decidida, fiz vestibular, depois fui para a faculdade e já sabia o que eu queria, sabe? Então, agora, ser professora não era o que eu queria ser, na verdade, né? Quando eu cursei a licenciatura, eu cursei porque fazer licenciatura e bacharelado junto era o mesmo período, 4 anos. E eu falei, já que dá para fazer 2 graduações no mesmo tempo, vou fazer. Mas eu queria ser bióloga de campo, sabe? Me montar inteiro, ir para o meio do mato, fazer pesquisa, coleta, sei lá, fazer coisas ali no meio do mato. Só que é isso, terminei a faculdade de licenciatura antes do bacharel e eu já estava formada, estou com diploma, e agora? Vou aproveitar enquanto eu não termino o bacharel e vou para a sala de aula. E aí, me apaixonei, não consegui mais sair, né? Você entra na sala de aula, você fala, não sei dar aula, vou ficar aqui por enquanto. Você vai indo, daqui a pouco você pensa, cara, eu só sei dar aula. E eu acho que esse era o meu sentimento, sabe? Até eu entrar no programa, eu achava que eu só sabia dar aula, assim. E aí hoje eu percebo que dá para fazer outras coisas também, mas também ainda nesse lugar de ensinar, né? Entendi. E você deu aula por quanto tempo? 5 anos, mais ou menos. Por 5 anos, antes de entrar no programa ou depois? Antes de entrar. Eu comecei a dar aula com 20 anos. Só que com 20 anos eu ainda estava dando aula como estagiária, porque eu estava no processo do estágio probatório, né? O estágio obrigatório da licenciatura. Aí, oficialmente, assumi como professora com 21 anos. Aí, do 21 aos 26, eu dei aula 3 anos numa escola pública e os outros 2 anos em escolas particulares, né? Que, na verdade, eu mudei de escola nesse período. Então, eu tive esse período de 5 anos, mais ou menos, assim, efetivamente em sala de aula. E hoje você não dá mais aula. E aí, depois do programa, eu não voltei mais. Porque agora, na influenciadora, milionária. Agora, tá antes de vir, peguei um carro de aplicativo. E aí, o cara falou isso, né? Você é aquela menina do BBB? Eu falei, sou. Ele falou assim, você abandonou a sala de aula? Eu falei, então, abandonei a sala de aula, mas não abandonei a educação. Eu continuo trabalhando com biologia nas minhas redes, continuo ensinando, lecionando, só que agora numa nova perspectiva, sabe? E é isso, era tipo um lugar de mudança de realidade. Eu sempre sonhei em sair
daquela perspectiva e ir para uma outra. E aí eu saio do programa e eu tenho essa oportunidade, sabe? Aí voltar para a sala de aula, gente, também não é esse mar de flores. É lindo, a educação é maravilhosa, ensinar é brilhante, mas em contrapartida, a gente tem que pensar que a gente vive num país cheio de desigualdades. A gente não tem recurso, a gente não tem capacitação, a gente não tem qualidade de ensino no contexto geral, porque para isso a gente precisa de várias vertentes ali. E é difícil, né? Você não tem um professor que tem um salário, que não tem qualificação, você não tem merenda na escola, você não tem cadeira para o menino sentar. Então, você começa a ficar sobrecarregado com essas outras coisas que vão deixando a gente relativamente, sabe, um pouco desacreditado, assim. Então, acho que era isso. No fundo, eu sempre sonhava em ter outras oportunidades, sabe? E a gente tem umas perguntas da galera de casa. Temos. Meu sonho, até o ensino médio, parte dos meus sonhos, assim, era ser professora de matemática. Eu sempre tive o sonho de falar para as crianças o quanto matemática era divertido e que as pessoas vendiam que era algo chato. Então, quando eu falava para os professores que eu sonhava em ser professora, eles falavam, poxa, força, força, exatamente por causa desses problemas clássicos dentro do ensino, da educação. Mas eu sou Da apaixonada falta de pela recurso, profissão. né? É muita Exato. falta de recurso. Falta de investimento, né? De tudo. Falta uma visão, eu, enquanto uma pessoa periférica especificamente, falta uma visão de que as pessoas têm interesse em estudar. Exato. Eles tentam colocar a todo custo que o problema é a gente. E não o sistema como um todo, que falta investimento, que falta um olhar mais carinhoso, atencioso. E não só para o sistema de ensino, as escolas em si, a estrutura, mas para com os professores Sim, também, né? Com exato. tudo Com que certeza. envolve a cadeia de ensino do país. E se a gente para pensar em como a maioria dos sistemas de governo se formam aqui ainda, muitas das vezes são exatamente, assim, a gente teve recentemente aí um governo caótico, por assim dizer, que um dos primeiros lugares onde foram atacados foi exatamente Foi o a quê? educação. O ensino. Porque se as pessoas conseguem ter uma formação de base que é importante, que é forte, você consegue se entender como ser humano e você entende a sua força e o seu poder. E isso é dentro de todas as matérias, de tudo que você aprende. Porque, de certa forma, educação você tem que aprender dentro de casa, para com o outro. Mas a sua educação enquanto ser humano, enquanto vivência de comunidade, para muitas pessoas, o primeiro contato com o outro, que não seja alguém da sua família, vai ser na escola. Então é naquele lugar que, se ele tá bem estruturado, caso tenha algum governo que vai ser abusivo, você já vai estar bem preparado para poder ir lá e falar: não quero que as coisas aconteçam desse jeito. Não é à toa que tanto a escola, quanto a cultura, quanto meios de cultura e de acesso à cultura, são os primeiros lugares a serem atacados por esse certeza. tipo de governo. Porque é onde formam as pessoas, né? Exato. E não tá sendo bem assistido, infelizmente.